dia, maravilhosa, maravilhoso, maravilhosos. Muito bom dia, muito bom dia. Vamos aqui recomeçando o nosso dia, ouvindo, assistindo essa live gostosa. E mais do que assistindo, porque assistir é só 50%, colocando em prática na sua vida. Bom dia, bom dia. Logo no começo. Oi, paixão, que saudade. Bom dia, desejo que realmente esteja tudo muito bem aí com vocês. Um ótimo dia. Obrigada para quem vai chegando aqui, gente. Hoje o nosso tema, a nossa conversa de hoje é muito boa. É uma ferramenta que está sempre no nosso calcanhar, atrapalhando a nossa felicidade, atrapalhando o nosso sucesso, atrapalhando tudo aquilo que às vezes a gente busca, mas inconscientemente está preso. Mas vamos lá. Realmente que hoje nós possamos ter um dia assim bem abençoado, né? Em conexão, porque a bênção de Deus, ela é real, 24 horas no dia, Ele sempre nos abençoa. Mas quando a gente se conecta e lembra disso, a gente apropria e isso faz parte de todo o nosso corpo, faz parte da nossa vida, do nosso entorno e também já faz parte, já começa a reconectar aqui a nossa mente de que essa é a nossa verdade. Então, esse simples bom dia de reconexão comigo mesmo e com Deus em mim, já muda o nosso dia, tá? Mas vamos que vamos, né? Quem vai chegando aqui já pode ir compartilhando essa aula para mais pessoas, convidando mais pessoas para essa aula, tá? Se você está aqui e quer ouvir sobre procrastinação, percebe que talvez tenha mais gente que está vivendo aí uma certa procrastinação, alguém que você gosta, que você ama, então ainda dá tempo, vai. Compartilha, pega essa setinha aqui, essa setinha, manda para seus amigos aí, que a hora que aparecer lá, eles já acordam e já vêm para a live. Vamos lá, vamos ajudar que essas riquezas, essas riquezas que nos fazem acordar para a nossa vida verdadeira, possa ser compartilhada com mais e mais pessoas, gente. Então, quem está chegando aqui agora, né, me segue, né, aliás, já me segue, se ainda não seguir ainda, curte, mas eu vou falar rapidamente, né, então aqui nesse perfil eu te ajudo a ser cada vez mais livre e feliz em Deus, porque essa é a sua verdade, essa é a nossa verdade, ser livre e feliz em Deus, mas não vivemos isso por conta de tudo que nos prende, todas as crenças que nos prendem, nós vivemos ela por 24 horas do dia e nem percebemos. A procrastinação é só uma delas. Ela é só uma maquiagem dessas inúmeras crenças atrás de nós. Então, aqui nesse perfil eu te ajudo isso. Por quê? Porque pulsa no meu coração um desejo imenso de que todos nós possamos nos conectar com essa essência para que a nossa vida comece aos poucos mudando e a gente possa soltar todas essas crenças que nos trouxeram, essas crenças que nos prendem, mas que nos trouxeram até aqui, né? Que nos prendem no fracasso, que nos prendem no medo, que nos prendem na insegurança, que nos prendem na ansiedade, que nos prendem em crenças que nos fazem acreditar que nós não merecemos nem mesmo o amor de Deus, que está o nosso das pessoas. Essas crenças ficam que nem chumbo nos nossos pés. A gente continua, a gente anda, a gente vai andando, mas a gente vai arrastando pela vida e parece que até a gente vai se cansando cada vez mais. Por quê? Porque dentro de nós pulsa esse desejo maravilhoso de ser livre e feliz. Dentro de nós habita um Deus que simplesmente escolheu habitar em nós porque Ele é bom. E aqui eu ponho por terra, eu gosto de usar esse exemplo, né? Que para mim é um testemunho real da presença de Deus em todos nós, respira, expira, respira, expira. Se a gente consegue respirar e o nosso corpo faz isso, pega esse oxigênio e leva a vida por todo o nosso corpo, isso é uma prova da divina orquestra de Deus que já acontece em nós 24 horas e a gente nem percebe.
Entende? Se você tem vida, o ar, né? O corpo, essa coisa linda, maravilhosa, toda orquestrada, perfeita que Deus nos deu, ela eu sempre gosto de nos lembrar, é fruto, né? Sim, é fruto do meu pai e da minha mãe, né? Do amor do meu pai e da minha mãe. O nosso físico veio do nosso pai e da nossa mãe, mas se você tem vida, é porque Deus te habita. Então não tenha dúvida se Deus te habita ou não. Sempre tem essa chave, porque eu falo isso porque, sim, né, todos nós, na nossa vida, Deus é um ser maravilhoso que a gente, se a gente for pensar assim, né, como é que eu pego em Deus, eu apalpo em Deus, né, nós aprendemos que é um ser imenso, e realmente é, mas parece que a nossa mente fica querendo ver, não, é uma garrafa, não, ele é um objeto, não. Então, nós precisamos de símbolos perfeitos que falam para nossa mente, fala, olha, Deus te habita. Então, eu já de início aqui já estou dando essa relembrança, se você também sofre dessa coisa, nossa, lá no fundinho, assim, você ainda tem lá no seu inconsciente, será que Deus existe mesmo? Se existe vida, existe Deus. E se você respira, Ele te habita. Se Ele pulsa na sua célula, seu coração bate, seu coração está batendo, é porque dentro desse corpo lindo, maravilhoso que Ele te deu, existe vida e existe Deus em todas as mínimas células do seu corpo, pulsando vida, Deus, amor. Tanto que quando essa vida que habita esse corpo vai para Deus direto, esse corpo desaba. Percebe como que é uma prova concreta de que Deus habita em ti, em todas as suas células, em todo o seu ser, em toda a sua alma. Essa é a sua verdade. Nós só não aprendemos isso na infância, infelizmente, nas escolas, infelizmente, por nossos pais, infelizmente. Volto a dizer, não é para culpar ninguém, porque com certeza eles nos deram o melhor que eles puderam. Por mais que talvez você esteja aqui, talvez seu pai ou sua mãe tenha feito algo muito pesado, ou você tenha uma certa mágoa, eles só fizeram o melhor que eles puderam, por mais que esse melhor seja mínimo para você, é isso que eles conseguiram fazer. Então, óbvio, o nosso caminho de crescimento faz parte de perdoar e soltar os nossos pais. Não estou dizendo que com isso não seja real a sua dor. Sim, se você tem alguma dor com relação ao seu pai, à sua mãe, ou seus avós, ou alguém de autoridade, eu não estou aqui dizendo que você tem que largar para lá, que isso não existe. Não, é real. Se é uma dor, tornou-se real para você. Se é a sua dor, tornou-se real para você. O que eu estou te dando é um outro olhar sobre isso, para que você possa, assim, olhar para essas dores, que é o que eu estou dizendo aqui agora, que às vezes pode ser uma dor do seu pai, da sua mãe, ou de alguém de autoridade para você, olhar para isso e dizer assim, eu compreendo, porque os seus pais, eles deram o melhor que eles tiveram e para você, ou que eles conseguiram, né? Eu gosto de relembrar, né, que essas crenças, que é o que eu ajudo a libertar aqui cada vez mais, elas foram criadas não só nos nossos 50, 30, 40, 50 anos, elas foram criadas também nos nossos pais, nos 50, 60, 80 anos dos nossos pais e também dos avós, dos pais deles, dos avós deles. Elas foram sim criadas, só que o belo disso é a neuroplasticidade do nosso cérebro, que está constantemente renovando, a menos que eu esteja no play. Se eu estou no play, acostumada e tipo, essa vida mais ou menos tá ok, viver com raiva do meu pai e da minha mãe para mim é isso que me sustenta? Ok, se é isso, se você quer continuar nesse play, se viver uma vida meia boca é isso que você quer continuar nesse, né, no ok, na vida mais ou menos
que às vezes você tem, que não é uma vida que tenha ótimos relacionamentos, não é uma vida que tenha uma abundância financeira, não é uma vida que tenha abundância de saúde, não é uma vida que tenha uma alegria no que você faz, no trabalho. Então, se viver nessa vida mais ou menos, que eu digo, né, tá ok para você, então, ok, então tá bom, é isso que você continua, obrigada, né? Aqui eu quero pessoas que querem realmente se conectar com a sua essência, porque, infelizmente, enquanto eu digo, tá ok para mim, é porque a procrastinação, que é o que nós vamos falar hoje, essa ferramenta tá assim, ó, com freio de mão puxado na nossa vida lá no último, assim, mas bem puxado, né? A procrastinação, o medo, a ansiedade, todas essas coisas, né, elas são resistência nos segurando fortemente, né? Mas deixa eu falar, se você está aqui nessa aula deliciosa hoje e não assistiu às aulas dessa semana ainda, porque eu estou numa semana de aquecimento. Para quê, Vale? Aquecimento para quê? Para imersão, para vivência, os 3 dias de vivência que eu vou fazer na semana que vem, que também ainda são gratuitos. Terça, quarta e quinta à noite, né? Essa vivência vai ser à noite, na semana que vem, terça, quarta e quinta, onde eu vou já te dar uma degustação dessas ferramentas deliciosas, ou seja, você já vai vivenciar algumas dessas ferramentas comigo gratuitamente nessas 3 aulas da semana que vem. Se você quer ver, depois você olha ali no meu perfil, tem as datas certinhas, mas é terça, quarta e quinta-feira da semana que vem, às 8 horas da noite. Aliás, já se agende, tá? Já se agende, porque vale a pena, gente. Se você tá aqui e o seu desejo imenso é de crescimento pessoal, crescimento espiritual, crescimento profissional, a base se encontra nesse ser maravilhoso que você é. Então, é importante sim que você cada vez mais comece a acordar para essas inúmeras crenças que te prendem. E foi isso que eu comecei falando, inclusive, essa semana. Essa semana, se você não viu as aulas, já volta ali e vê, porque a primeira eu disse justamente isso, que nós somos quem nós somos, da onde viemos e qual é a nossa verdade. Isso mesmo, se o seu ser tem vida, você veio de Deus, porque Deus é a fonte da vida. E essa é a sua verdade maior. Essa é a sua verdade maior. Porque ali, como eu disse nas aulas, eu digo sempre, pé de manga não dá goiaba. Então, se Deus é a fonte da sua vida, a sua verdade impressa lá, ó, dentro da sua essência, é tudo aquilo que é a manifestação de Deus. É amor, é paz, é bondade, é alegria, é abundância. Essa é a sua verdade. Obviamente você fala assim, como assim vai? É a minha verdade se eu não estou vivendo isso? Foi a segunda aula. A segunda aula foi justamente sobre isso, que nós católicos, né, para nós católicos, nós chamamos de pecado. E a segunda aula foi justamente para o que é pecado. Gente, essa aula também tá maravilhosa. Se você não assistiu, vale a pena voltar ali, rolar no meu perfil e assistir essa aula, que ela está maravilhosa também. Eu faço um resuminho rápido aqui. O que é? Qual a origem da palavra pecado? A origem da palavra pecado é errar o alvo. Sim, essa palavra, isso é como o arqueiro, né? O arqueiro, ele tem lá o alvo, né? E ele treina, exercita, faz respiração, isso, eu pego o melhor material, e vai, treina, né? E para acertar o alvo, que é o centro daquele alvo, né? E aí, quando ele joga a flecha e não acerta o centro, ele cometeu um pecado. Essa é a origem dessa palavra no hebraico. E se você quer ver mais sobre isso, vá na minha aula que eu dei essa semana e assista um pouquinho mais. E é isso que eu digo, né? Nós realmente, a nossa verdade é sim essa manifestação de Deus que já nos habita, já está dentro de nós. E eu gosto de dizer que não é porque você
é o ó do Borogodó, não, tá? É claro que é, né? Porque se Deus escolheu te morar, todos nós somos o ó do Borogodó. E, gente, essa é uma brincadeira goiana, tá? Para quem não entendeu. Vou traduzir para cá, né? A última bolacha do pacote, sim. Às vezes a gente, né, a gente brinca com essa. Se você acha que você é a última bolacha do pacote, sim, você é. Para você e para Deus você é. Por quê? Porque Ele escolheu habitar em você. Então, como eu disse, né, se essa é a nossa verdade, né, a nossa verdade é ser pura essência de Deus, por que é que a gente não vive isso? Justamente porque nós estamos, foi a segunda aula que eu disse assim, onde eu falo sobre o pecado, que é errar o alvo. Nós viemos de Deus e constantemente estamos buscando acertar o alvo, ou seja, viver o amor, viver a gratidão, viver em comunhão com as pessoas, em comunhão com Deus. Nós buscamos viver o bem, só que às vezes a gente não consegue, e aí justamente isso, nós miramos o alvo, mas erramos. E quando erramos, a gente comete um pecado. Mas na aula do pecado, eu também te ensinei, falei um pouco sobre o que é que está, muitas das vezes, na base do que nós chamamos pecado na nossa vida. O nosso pecado, né? O pecado que às vezes nos atravanca, nos segura, né? Eu quero amar, não consigo, né? Esse pecado que já São Paulo já dizia, já na Bíblia ali, né? Já dizia na Bíblia ali que é o que é, por que é que eu não faço o bem que quero e faço o mal que não quero? Por causa do pecado. São Paulo já dizia isso anteontem, gente. Isso mesmo, mais de 2000 anos atrás. São Paulo, meu tercinho voou aqui. São Paulo já disse isso lá mais de 2000 anos atrás, que eu não faço o bem que quero e faço o mal que não quero por causa do pecado. E sabe o que é justamente a base desse pecado na nossa vida? São aquilo que a gente acredita e já está fixado na nossa mente, que é o que nós chamamos, que eu chamo aqui de crenças limitantes, e eu falei um pouquinho, né? Trouxe até algumas passagens básicas ali, né, da Universidade Federal de São Paulo, alguns estudos de psicólogos, neurocientistas, que falam um pouquinho mais sobre crenças limitantes e o que é, e traduzir também ali na aula, né, na aula sobre o pecado, traduzir para nós o que são essas crenças limitantes, né? Porque as crenças limitantes é a forma como nós aprendemos a olhar o mundo, olhar nós mesmos, olhar os outros, olhar a sociedade, inclusive olhar a Deus. Porque também no nosso relacionamento com Deus tem muita crença limitante impedindo a gente de viver em conexão com Deus mais e mais tempo na nossa vida. E essas crenças, elas ficam sutis, silenciosas aqui na nossa mente, porque elas já viraram sinapses. Sinapses quer dizer o nosso, né, aqui do nosso cérebro, à medida que aquilo que a gente vai acreditando, ou vai fixando, vai virando sinapses, e nós começamos a viver de acordo com essas sinapses já prontas no nosso cérebro. Mas eu gosto de dizer também que um pouco, eu tenho feito alguns cursos e alguns deles também a gente vê essa questão da neuroplasticidade do nosso cérebro. Eu me encantei, gente, quando nos últimos cursos de psicologia positiva, formações que eu estou fazendo, eu me encantei, gente, Deus já botou dentro de nós, da nossa cabecinha linda, todas as ferramentas. Aliás, isso não é, para quem conhece um pouquinho de corpo humano, inclusive, isso não é notícia nova nenhuma, né? Porque eu me lembro muito bem que quando eu fiz a minha faculdade, eu entrei, os 2 primeiros anos de faculdade foi de biomedicina, acreditem se quiser. Enfim, ainda bem que depois eu mudei para administração e é muito do que eu faço hoje, né? Sou proprietária de 2 empresas e utilizo muito bem isso. Mas os 2 primeiros anos foram justamente para eu aprender a me encantar com a divina orquestra do nosso corpo, né? Eu falo aqui da neuroplasticidade porque eu estou estudando isso recentemente e aplicando isso na minha vida e nas vidas das pessoas que estão também fazendo cursos comigo, né?
E é porque é coisa simples, né? A neuroplasticidade, ela fala justamente que nosso cérebro, ele pode recomeçar a cada momento presente. O que para nós, por exemplo, do Movimentos Focolares, essa é uma frase muito gostosa que a gente tem, né? Que a gente eu posso recomeçar a cada momento presente. E isso é uma escolha. Nós podemos fazer isso. E nós temos ferramentas simples que nos ajudam a fazer isso. Nós temos várias ferramentas maravilhosas simples, né? Que nos ajudam a fazer isso. Mas, como justamente eu estava dizendo, fazendo ainda a recapitulação das aulas da semana, que foi sobre o amor de Deus, sobre o pecado, que é isso que as crenças limitantes estão na base da maioria dos nossos pecados, que acaba a gente não dando conta, né? A gente acha que não dá conta, mas a ferramenta está dentro de nós, tá? Todo e qualquer pecado, gente. Estou aqui, não estou falando aqui, né? Não sou padre, sim, tenho a minha vida de consagração, mas não faço disso a base para dizer para vocês que normalmente a base de quase todos os nossos pecados estão naquilo que nós acreditamos sobre nós mesmos. Sobre aquilo que acreditamos que nós não merecemos, que não somos bons bastante, que eu não dou conta disso, porque isso, não, isso daqui, meu pai e minha mãe já tinham isso, por isso que eu tenho também. É porque você acabou de acreditar nisso. Você já viveu a vida inteira acreditando nisso e continua perpetuando a sua fé nisso, de que você tem isso porque o seu pai e a sua mãe tiveram. Então eu acredito que eu tenho. E o que eu acredito que eu tenho acontece também, é outro curso, o poder de acreditar, que não é nada novidade, porque um ser maravilhoso que eu amo demais, chama-se Jesus Cristo, já dizia isso também há mais de 2000 anos. Então nós estamos aqui, o meu desejo aqui é te acordar para essas coisas que estão prendendo o seu olhar, o nosso olhar 24 horas por dia, prendendo, te impedindo de viver aquilo que é a sua verdade, aquilo que é a sua realidade, que é viver feliz em Deus, seja lá o que você hoje, nesse momento, entenda como felicidade e liberdade para você viver bem, o bem-estar, viver em Deus. Então, viver em Deus, gente, não é, já falei isso nas aulas passadas também, não é viver o tempo todo rezando, não é viver o tempo todo na missa, não é viver o tempo todo, não, essas são as bases, é como alimento, né? Viver bem fisicamente não é você comer 24 horas no dia, aliás, se você faz isso, você realmente não está alimentando bem, né? Então, viver bem na questão física, é alimentar-se com as coisas que te dão sustento, para que esse sustento te faça permanecer bem fisicamente 24 horas no dia. Isso é viver bem fisicamente. Então, viver bem também espiritualmente, pessoalmente, é viver se conectado com Deus 24 horas no dia. Ok, que talvez 24 horas no dia só quando você estiver lá com Ele, né, para sempre. Mas aqui Jesus já dizia, o reino dos céus está no meio de nós. Então, se Ele está no meio de nós, nós já podemos construir Ele aqui com a vida que Deus já nos deu, só que nós não acordamos para ela. Então, depois desse pequeno resumo que eu fiz, né, das aulas que nós fizemos até aqui, eu vou justamente dizer, porque uma das coisas, que é o tema de hoje, que a gente chama de procrastinação, o tema de hoje, ele é uma das crenças limitantes, né? Eu gosto de dizer, ele está enraizado, né? Ele simplesmente está enraizado em várias crenças limitantes dentro do nosso cérebro. Porque a procrastinação, ela é tão sutil, vou te dar aqui alguns exemplos que às vezes a gente nem percebe que é procrastinação, né? Hoje é sexta-feira, é um bom dia de falar de procrastinação. Sexta-feira, você fica ali, né? Às vezes trabalha feito louco, nossa, acaba com o seu corpo, você já tá assim com dor de cabeça, você já tá cansado porque trabalhou demais na semana toda, mas para chegar no sábado e fazer o que nós deveríamos fazer a semana toda.
Ah, como assim, Wagner? Mas eu trabalho. Oi, é isso que eu te ensino aqui. É viver em Deus no seu trabalho, na sua família, na sua vida pessoal. E viver em Deus, eu chamo, isso é um carinho, uma forma que eu chamo, né? Porque é a minha, é essa a verdade, mas é viver o bem-estar. Eu estou chamando de viver em Deus é viver o bem-estar. Viver de bem-estar com seu corpo físico, de bem-estar com seu sono, viver de bem-estar no seu trabalho, trabalhando com o que ama, fazendo com todo prazer, porque aí seu trabalho realmente multiplica muito mais. Porque o que faz multiplicar e abençoar o seu trabalho não é você trabalhar feito louca 24 horas, porque a sua ação é só 50%, o outro 50% é Deus e só acontece quando você descansa e confia. Então, se você passou dos 50%, você já está fazendo o que a gente chama de aqui, ó, a procrastinação já te pegou. Por quê? Porque eu fico assim, ah não, cuidar de mim? Deixa para sábado, deixa para domingo. Cuidar de mim? Ah, eu vou fazer, e às vezes ainda sábado, domingo a gente arruma o que fazer, já deixa para o outro sábado, né? Cuidar de mim, estar em conexão comigo, deixa para uma hora que eu posso descansar. Gente, a procrastinação está fazendo isso conosco e a gente não está vendo. Daí a gente adoece. Ah, foi alguma coisa, né? Dor de cabeça, enxaqueca, estresse, né? Todas essas doenças, né? Que ficam, que eu gosto de dizer que elas são só bênçãos para nos acordar, né? Por quê? Eu tô aqui, gente, para te ajudar a acordar sem doença, por favor, tá? Aliás, fazendo esse parênteses, eu tô aqui justamente nesse perfil querendo ajudar as pessoas a acordar antes de virar doença, tá? Porque é muito mais fácil. Só que, infelizmente, a gente vai procrastinando o nosso bem-estar, procrastinando a nossa conexão conosco mesmo, a nossa conexão com Deus. Ah, procrastinando para uma hora que eu puder, a gente vai procrastinando. E isso é a nossa vida. Essa é o pulsar da nossa vida. Estar em Deus e manifestar Deus na nossa saúde, nos nossos relacionamentos, na vida pessoal, na abundância financeira, no nosso trabalho. Manifestar Deus é estar em Deus, vivendo o bem-estar, vivendo o amor por nós mesmos, por Deus, por nós mesmos e pelo outro, que é a base de todo o evangelho, que Jesus diz, já mesmo falou, né? Jesus já tinha dito, se vocês viverem isso, viveu toda o evangelho, viveu todas as escrituras, né? Que é a passagem que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, amar a Deus, amar a si mesmo e depois de amar a si mesmo, amar o próximo, né? Que é a trilogia gostosa, né? Que Jesus já ensinou isso lá atrás, inclusive disse que se a gente viver isso, a gente viveu todo o evangelho. Então, eu tô aqui para te ajudar a viver isso, porque, como eu estava dizendo da doença, a doença é uma consequência daquilo que eu não vivi. Então, a dor de cabeça, a dor, seja ela qual for, elas são bênçãos. São portas, tá? Não é pra gente viver nelas, não. Elas são portas, mas elas são bênçãos que vêm só para nos dizer, olha, tô aqui para te dizer que você não cuidou bem de você nesses últimos dias, ou no dia de hoje, ou durante a semana, porque assim, primeiro vem as dores. Na verdade, a sequência é assim, primeiro vem as emoções. Ah, não estou sentindo muito bem hoje. Escuta, suas emoções são um pozinho de perlim-pim-pim que Deus colocou dentro de nós pra gente acordar. E a gente não percebe porque a gente não aprendeu isso. Tudo bem, tô aqui para te ensinar. Se você não aprendeu isso em outros lugares, continua me seguindo, que eu tô aqui justamente para te ensinar com as aulas gratuitas que eu dou e também com todos os cursos que eu dou, que eu já tenho aqui no meu perfil ali no link da bio, mas você vai poder saber um pouquinho mais disso na vivência da semana que vem, porque na vivência da semana que vem, terça, quarta, quinta-feira à noite, às 8 horas, aliás, já se agende, eu já vou te dar uma degustação dessas ferramentas que eu trabalho, tá? Então, como eu estava dizendo, se você não usa dessas ferramentas, o seu corpo, a sua emoção começa. Ai, nossa, tô triste.
sinal, tá triste, tem alguma coisa que você tá fazendo contigo mesmo que não tá ornando, que não tá, então, todas as emoções, seja raiva, seja medo, seja ansiedade, todas essas emoções, elas vêm só para dizer, viu, calma, respira e isso te escuta, o que é que não tá pegando? Quando a gente não faz isso, porque nós não aprendemos, e ok, eu entendo bem isso, né? Eu tenho 10 anos, 15 anos dando autoconhecimento e já percebi o quanto que a gente realmente não aprendeu isso na nossa infância e não aprendeu nem depois de adulto, né? E por isso eu tô aqui justamente ajudando-te a isso. Mas quando nós não escutamos os primeiros sinais, que são as emoções, daí vem as sutis dores de cabeça, que são essas coisas meio passageiras ainda, né? Vem uma dor de cabeça, vem a dor nos ombros. Ai, nossa, eu tô com uma dor aqui nos ombros, tá tudo dolorido, tudo tenso aqui. Também é o segundo sinal maravilhoso de que a gente tá procrastinando com a nossa vida, que a gente tá procrastinando com o nosso bem-estar, que é a nossa conexão com Deus manifestada em todas as áreas do corpo. Esse é o segundo sinal. E a gente fala, vou tomar um remédio. Vou lá, pego um remédio. Não tô falando contra remédio, não, porque o remédio foi inventado por essa maravilha aqui que existe. Quantas pessoas que estudaram, né, com essa riqueza que Deus colocou em cada um, que já estudou isso, as doenças, e nos deram essa força imensa quando as nossas emoções e as nossas crenças limitantes começam a virar doença no nosso corpo, né? Mas enquanto tá no início, gente, ainda tá a tempo, muito mais fácil, vai, ok? Então, você pode até, as dores de cabeça são uma das que mais acontecem, não sei, né? A maioria das pessoas que eu convivo e que a gente que já atende, assim, um pouco, a gente percebe que um dos primeiros sinais é a dor de cabeça. Por quê? Porque tem muita coisa na tua cabeça, né? Tem muita coisa e você tá reforçando. Não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que trabalhar com aquilo, eu tenho que olhar aquele, eu tenho que cuidar daquele outro, eu tenho que cuidar disso, e a gente vai. E aí a dor de cabeça vem, eu tomo um remédio e continuo trabalhando, cuidando disso, mas não adiantou, tomo outro remédio, continuo lá, fazendo a mesma coisa, gente. Não adianta. Se você toma o remédio e não presta atenção no que a dor está te falando, não adianta, você está procrastinando o seu cuidado com si mesmo, você está procrastinando a solução. E aí, por fim, vem as doenças, né? Porque as nossas emoções são energias, né? E essas energias pulsantes, seja a energia do ódio, da raiva, da ansiedade, do medo, essas energias, né? Elas começam, se a gente não olha para elas e fica querendo silenciar elas só com remédio, e a gente não olha com amor para elas não curam, elas só silenciam, né? Isso que o remédio faz, muitas das vezes, principalmente um remédio para dor de cabeça, ele silencia a dor de cabeça, mas ele não te fala qual é a causa. Então você precisa ir lá e olhar, começar a se amar, começar a se cuidar, para ver qual a raiz, o que é que está em desarmonia dentro de você. E, gente, o que a gente volta a fazer? Toma um remedinho e espera o próximo mês, espera o final do ano, né? Não, eu tenho que trabalhar feito louco 11 meses para que um mês eu possa descansar. Gente, procrastinação, ela está permeada dentro das nossas crenças limitantes e dentro da nossa vida, né? É o tal do... Hoje, sextou, né? O sextou deveria ser algo que a gente fizesse o dia todo, ou a semana toda, que é ser feliz, tá? Por mais que às vezes o sextou pode representar outras coisas que não é que trazem tanta felicidade em excesso assim, né? Mas se ajuda a não ser feliz, sextou. É a base do quê? O sextou, o que ele quer dizer? Eu segurei tanto a minha vida durante a semana, eu procrastinei tanto a minha vida durante a semana que eu preciso sextar. E ok, tá, gente? Hoje sextou, pode curtir, pode sextar, tá? Pode aproveitar, porque pelo menos na sexta-noite você
se cuida, você se diverte, você reúne com os amigos, você está cuidando de você, uma coisa que deveria ser durante todo o dia, durante toda a semana, mas tudo bem, tá? É só uma acordada que o sextou está te dizendo que você está vivendo a procrastinação na sua vida verdadeira durante toda a semana, durante todo o mês, durante todo o ano, para esperar um mês para descansar. E olha que, para quem é empresário, para quem é empreendedor, para quem é empresário, né, às vezes nem tem esse um mês de descanso, às vezes ele nem se dá esse um mês de férias, né? Continua no loop. Então, principalmente para empreendedores, gente, melhor fazer aqui, ó, melhor me seguir. Se você é empresário, empreendedor, melhor me seguir e aprender essas ferramentas, porque é melhor a gente trabalhar com o que ama, fazer o que gosta e ganhar bem com isso, do que trabalhar com o que nos mata, porque senão, no final de contas, a gente nem tempo para férias vai ter, tá? Então, voltando para o nosso tema da procrastinação, eu quis dar alguns exemplos, de vários exemplos sutis que a gente não percebe da procrastinação. Mas por quê? Eu quero entrar um pouquinho mais aqui na procrastinação para você perceber como um pouquinho mais como que ela lida, como que ela te atrasa o seu sucesso, como é que ela atrasa a sua vida, como é que ela está aqui, ó, trabalhando dentro da tua mente, né? Porque procrastinar nada mais é do que ignorar algo que é super importante, mas talvez seja difícil, não é algo natural, não é, às vezes até desagradável, em favor de outras tarefas que sejam mais simples e que estão no play, né? Tarefas que são mais simples. E deixa eu dar 2 exemplos também do trabalho, né? Você já teve aqui, não, eu tenho que fazer um projeto. Eu tenho que escrever um projeto e esse projeto é muito importante. Esse projeto pode até me dar um subir de cargo, aumentar subida, um sucesso na minha vida profissional. E eu começo a desenvolver esse projeto. E começo. Não, ele é muito importante, então se ele é importante, eu preciso normalmente escolher quantas horas no dia eu posso trabalhar com ele, me dedicar a ele. Isso é uma pessoa que já se conhece, já se ama e sabe usar algumas ferramentas. Então, se esse projeto é importante, então todos os dias eu devo dar um certo tempo do meu dia para isso, porque se eu fizer todos esses organizamentos todos os dias no tal tempo, nesse dia eu vou conseguir terminá-lo. Mas o que é que a gente faz? A gente tem aquele projeto maravilhoso, que às vezes pode ser projeto da nossa vida, pode ser projeto de trabalho, pode ser um projeto de relacionamento, que é o que eu desejo, né? Mas eu tô aqui dando o exemplo do trabalho. Então eu tenho aquele projeto e eu vou, né? Mas assim, eu vou, e a reunião, o dia de apresentar ele é na sexta-feira. E eu vou na segunda-feira, foco em tudo que eu tenho que fazer. Ah, mas eu ainda tenho terça, quarta, quinta, sexta, e eu tô aqui de segunda, terça-feira. Ah, não, quarta, tem tempo suficiente para eu fazer, é só sexta-feira que vai dar, então eu tô aqui terça-feira, eu gosto de chegar a fazer isso, eu gosto de chegar e fazer aquilo, coisas que não são de prioridade na minha vida, tá? Isso aqui é o jeito que eu tô te falando, como que a procrastinação está silenciosamente usando o freio de mão dela na sua vida. Então aí você tem que fazer isso, entregar isso na sexta, então na segunda você pensa, ah não, isso aqui é importante? Ah, não é importante, mas eu gosto de ficar vendo aqui, vou passar aqui, né? Eu gosto de dizer, né, esse abençoado aqui pelo qual você está vivendo, esse é uma ferramenta potente da procrastinação. Quem não, né? Quem não acorda cedo e às vezes ao invés de se escolher, meditar, estar com você, relaxar, né? Fazer meditação, pega o celular, vai fazer pro banheiro e vai lá. E quando é fé, você vive, perdeu meia hora, 40 minutos, às vezes 1 hora. Por quê? Porque isso é muito mais fácil. Tá acessível, e aí a gente vai passando feed, vai passando feed, né? Não tá nem estudando algumas aulas minhas ou a aula de alguém que te ajuda a se conectar com você. Tá só passando feed ali, tá passando feed porque é tanta coisa aí. Gente, isso também às vezes pode
descansar a nossa mente, mas assim, gente, 10 minutinhos, porque se você se descansar com isso, né? Claro, cada um tem uma ferramenta de descansar, né? Eu, basicamente, hoje, uma das coisas que me ajuda muito a descansar é olhar para o céu ou para uma árvore e soltar o meu olhar. Isso me descansa imensamente, né? Então isso, voltando para a nossa procrastinação, eu estou aqui tentando desmascarar, né, como que ela trabalha sutilmente, né? Então aí você vai na segunda, não, eu tenho ainda terça, quarta, quinta, sexta, aí vai, terça de novo, você tá aqui, faz as mesmas coisas do dia a dia, né? Vai, fica meia hora ali passando feed, vai fazer coisas que não é da sua função e você não dá foco para aquilo. E aí, quando chega sexta-feira, que era o dia de apresentar o projeto, você está descabelando. Você está ansiosa, você está nervosa, você está com dor de cabeça. Consequência do quê? Dessa ferramentinha, disso que nós chamamos de procrastinação. Isso é só um pequeno exemplo, porque nós estamos fazendo isso com várias coisas na nossa vida. Se você tem consequências dolorosas na sua vida, relacionamentos ruins, você está com escassez financeira, você está, enfim, todas essas coisas que te pesam hoje, elas estão simplesmente dizendo que você procrastinou com a sua vida, procrastinou com a sua essência, procrastinou em buscar a sua verdade. E, gente, eu gosto de falar aqui, né, a função, por incrível que pareça, a procrastinação, ela é uma resistência, ela é uma forma de resistência à mudança, tá? Então, o que é que no final das contas a procrastinação está fazendo? Ela está te ajudando, ela está querendo te proteger. Por incrível que pareça, não é isso que vai acontecer, né? Porque normalmente se você chega na sexta de um projeto que você podia ter começado a fazer desde segunda e chega na sexta e não fez, a consequência não é essa, né? A consequência é irritação, ansiedade, dor de cabeça e tudo mais, né? Mas no fundo, sabe como que ela trabalha? No seu cérebro tá assim, faz isso, fica assim mesmo, que assim tá bom. Que foi o que aconteceu na segunda-feira. Na segunda-feira, no exemplo que eu estou dando da procrastinação aqui, você tem um projeto para entregar na sexta e na segunda-feira você teria tempo para fazer, mas você na segunda-feira, vou ficar aqui meia hora passando feed, ou vou ficar aqui meia hora fazendo um serviço que não é meu, é do outro, e eu estou aqui fazendo, querendo mostrar para ele que eu sou bom, então eu estou aqui fazendo com ele. Eu estou distraindo em coisas que eu gosto de fazer. As coisas que já estão no meu play, que já estão no meu normal. Então, a procrastinação, ela acaba te querendo, inconscientemente, te proteger dentro do mesmo. Então, a procrastinação é isso que ela faz, ela te mantém dentro do mesmo, da mesma vida, do mesmo trabalho, dos mesmos relacionamentos, por mais que seja ruim. Nossa, mas como assim, Wagner? Você quer dizer que a procrastinação quer me proteger? Eu estou num relacionamento, sei lá, estou num péssimo relacionamento familiar e você está querendo dizer para mim que eu estou procrastinando porque eu não quero? Não, é isso mesmo que eu estou falando. Você está procrastinando. Porque o que tem atrás da procrastinação? Que é isso que eu vou dizer aqui um pouquinho mais, né? Eu vou falar de raízes de 4 tipos de procrastinação, 4 tipos de dores, né? 4 tipos de raiz de crenças limitantes que estão ali na base dessa procrastinação. Então, o medo do fracasso, um. O outro, o medo do sucesso, outra. O perfeccionismo, quem não, né? E a resistência à mudança. Resistência à mudança. Gente, percebe? Então, atrás da procrastinação tem alguma crença puxando o seu freio de mão da vida. Vamos dizer, por exemplo, falando rapidamente sobre isso, o medo do fracasso. O que é o medo do fracasso? Esse medo do fracasso, ele pode te afetar de várias maneiras. Então, ele significa, e ele é fácil de ser identificado, né?
O medo de fracasso é aquelas crenças que te fazem acreditar, por exemplo, que você não tem habilidade ou conhecimento para conseguir algo. De repente você quer estar pleiteando um aumento, pleiteando uma subida de cargo, né? Então é isso que você quer, porque você deseja isso, você já estudou para isso, às vezes até você estuda realmente, né, para aquela função, estuda que o seu estudar é algo cognitivo, então é algo que você escolheu, então você está fazendo, tá? Então você estuda para aquilo, mas você começa a enrolar, por quê? Porque assim, no fundo, você tem uma crença limitante que te prende dizendo que você não é o bom bastante. Então, por mais que você estude para pegar aquele cargo, se você não acredita que você é bom bastante, você vai continuar procrastinando. A procrastinação vai continuar te mantendo nesse cargo que você tá, porque você levanta, chega do trabalho, você já sabe fazer isso, já é o normal, já é o comum, você já faz assim, já faz até sem ver. Pode ser que não seja o que você goste, mas você já se acostumou com aquilo e o seu cérebro fala, viu, continua no mais do mesmo. E acontece que você pode olhar para essa procrastinação e se perguntar, você está acreditando na sua habilidade ou na sua capacidade de conseguir isso que você está desejando? Se não, é justamente o medo do fracasso tentando te segurar. Ou muitas das vezes aquele sentimento de que você não consegue realmente, né? Outra forma, né? Dizer para as pessoas que você, viu, eu tô aqui falando para você, tá? Eu tô aqui apresentando esse projeto, mas pode ser que não dê certo, tá? Isso aqui também é a procrastinação, gente, o medo do fracasso. O medo do fracasso tá aqui justamente já usando a procrastinação para dizer, quando você vai lá apresentar e precisa falar, olha, chefe, eu tô te apresentando esse projeto, pode ser que da primeira vez talvez não dê certo, né? Mas, enfim, eu já estudei e já vi que isso aqui funciona mesmo. Medo do fracasso te boicotando. Procrastinação enrolando o seu sucesso. Porque o ideal é, eu estudei, eu me amei. Eu percebi, eu acordei com medo do fracasso, eu me acolhi, usei as ferramentas para me amar, para me conectar com Deus dentro de mim, eu confio em mim, confio em Deus dentro de mim, pronto, eu vou e apresento o projeto. Se realmente aconteceu alguma coisa no começo, que é o normal, né? Normal de tudo que se começa é a gente cair e levantar, nós já aprendemos isso desde bebê. Desde bebê nós já aprendemos que para a gente conseguir ficar em cima das pernas equilibrando, que é algo totalmente difícil na cabeça do bebê, porque ele estava na horizontal, ele vai ficar na vertical, mas cair e levantar é testes. Então todas as coisas novas que a gente vai fazer na nossa vida é normal que a gente caia, a gente só precisa lembrar que precisa levantar. Então não precisa num projeto que você vai apresentar dizer, olha, eu tô apresentando esse projeto, né? Eu tenho várias aqui, estudei todas essas provas, mas pode ser que talvez ele não dê certo no começo. Gente, isso é o medo do fracasso, dizendo assim, tentando te proteger, tentando proteger suas crenças limitantes, que diz para você mesmo que você não é bom bastante, tá? Então, já vai pegando essas dicas, né? Ou até mesmo subestimar. Se você tem o costume de subestimar as suas habilidades para evitar se sentir-se decepcionado, isso é um medo do fracasso. Gente, subestimar as nossas... E olha, nós aprendemos a isso, subestimar as nossas habilidades. Nós aprendemos desde a infância, né? Essa semana mesmo, brincando com uma das amigas ali na missa, né? A gente que participa das missas diárias também comigo. E eu fui elogiá-la por algo assim maravilhoso que ela fez. Nossa, você é muito boa no que você faz e tal. E aí a pessoa, não, imagina, são seus olhos.
Gente, quem não cresceu com isso? Eu falo isso porque eu cresci demais com isso, né? Minha mãezinha maravilhosa, que eu amo de paixão, já tá ali, ó, com Deus, no tete a tete com Deus, já aí mais de uns 7 anos. Mas é uma pessoa maravilhosa de quem eu herdei também essa felicidade, né? Ela e meu pai ainda está vivo, né? Pode ser que está assistindo essa aula. Ambos maravilhosos, que me amaram demais, da forma, do jeitinho que eles eram e continua sendo. Meu pai hoje continua me amando do jeitinho que ele é, e minha mãe continua me amando lá no céu também, ela atua com certeza. Mas a minha mãezinha, justamente, ela é uma que dizia isso, né? Eu aprendi desde criança, minha mãe sempre foi muito habilidosa, né, com artesanato, com comércio, nos relacionamentos, ela gostava de ajudar as pessoas. E aí a pessoa às vezes elogiava ela dizia, são seus olhos. Gente, o que é que a gente está dizendo com isso? A gente está subestimando a nossa potencialidade, a nossa riqueza. E a gente está pegando essa riqueza linda, maravilhosa que Deus nos deu, a gente está assim, ó, embolando, jogando no lixo e falando, não, são seus olhos. E eu, inclusive nesse dia que eu disse para essa pessoa, falando sobre isso, né, essa pessoa que eu elogiei, ela, não, mas a gente aprendeu a ser humilde. Eu falei, gente, nós não aprendemos o significado real da palavra humildade. O significado da palavra humildade é viver de acordo com aquilo que você é, nem mais, nem menos, aquilo que você é. E o que você é, gente? O que é que nós estamos aprendendo aqui? Que a sua verdade é ser a manifestação de um Deus aqui na Terra. Essa é a sua verdade. Então, se você fez algo para alguém e essa pessoa te elogia, o que você tem que fazer? Agradecer. Mas e o orgulho e a soberba? A soberba está justamente, infelizmente, nessa fala. Não, são seus olhos. Tipo, eu pus um invólucro aqui, me protegendo, para dizer assim, não, eu já sou bom, não preciso do seu elogio, são os seus olhos. Então, inconscientemente, ela está sujeita. Então, agradecer é constatar que sim, você fez bem alguma coisa, que ótimo. Se deu os parabéns, se elogie, nós não aprendemos isso, né? Se deu os parabéns, se elogie. Por quê? Porque você tem essa potencialidade, né? Então, isso também, essa falsa crença de humildade, essa falsa crença de que não somos os bons bastante, é tudo procrastinação com medo do fracasso, né? Preocupar demais com as imperfeições, com as nossas deficiências ou com o que as outras pessoas vão pensar de você. Gente, quanta gente eu ajudo aqui, porque óbvio também, né, eu ajudo, estou com esse caminho delicioso de conexão, né, desenvolvimento pessoal para católicos, né, para cristãos, porque esse é o que pulsa minha alma, né, isso é o que eu faço desde meus 15 anos de idade, e me especializei mais nos últimos 15 anos, com desenvolvimento pessoal conectado à espiritualidade. Mas, claro, né, eu tenho também outras empresas onde eu também manifesto isso. Eu tenho uma agência de publicidade, uma agência de eventos, né? E eu ajudo muitas pessoas a colocar a carinha aqui na tela para fazer o que ama, por exemplo, né? Para ensinar, para ajudar as pessoas a vender, por exemplo, os seus cursos, né? Gente, uma das maiores dificuldades é preocupação com o que o outro vai pensar. Tá, que isso aqui é só um exemplo, né? Porque essa preocupação com o que os outros vão pensar está em todas as áreas, em várias áreas da nossa vida, né? Então, preocupar-se com o que os outros também é medo do fracasso. E o medo do fracasso que está segurando, que está postergando. Quando você tem medo do fracasso, você vai postergando o seu sucesso, porque você está se boicotando. Percebe como que o medo do fracasso está sutilmente, é um tipo de procrastinação que está te atrasando a tua vida? Ou outro também, como eu disse aqui, o medo do sucesso.
né? Assim como tem o medo de fracassar, tem o medo de sucesso. Ah, vai, como assim? Você vai dizer que a gente, sucesso, que é o que a gente quer, a gente tem medo disso? Aham, como tem? Vocês não fazem nem ideia, gente. Por quê? O medo de sucesso, ele acaba gerando aquela sensação de ansiedade ou desconforto que surge quando você, às vezes, está prestes a atingir o seu objetivo. E aí você começa a pensar, meu Deus do céu, aí a sua mente começa, viu? Se você tiver esse sucesso, imagina só como sua vida vai mudar, você não vai ter descanso, e aí todas as suas crenças limitantes começam a pular na tua cabeça. Se você tiver esse sucesso, você não vai ter tempo para isso, não vai ter tempo para aquilo. Se você tiver esse sucesso, você vai acabar fazendo mais do que você deve. E ali vai. E aí a gente pega tudo aquilo que a gente quer e puxa o freio de mão e começa a fazer outras coisas. Né, dentro né, se você faz várias atividades, por exemplo, na sua vida, ou várias atividades no teu trabalho, né, se tem uma área dentro do seu trabalho que está te levando para o sucesso, e você está vendo isso, e aí a hora que está ali prestes a acontecer, você fala, não, mas peraí, eu tenho que cuidar dessa outra área aqui, então vou lá para o financeiro, vou trabalhar no financeiro, porque financeiro eu faço muito bem, eu tenho que cuidar disso daqui, mas gente, isso está aqui, está prestes, não, eu vou aqui, ó, isso aqui é mais... Isso aqui é o que eu faço, isso aqui é o que eu dou conta, isso aqui é o que me acalma. Percebe? Então, essas são as sutilezas da procrastinação na nossa vida, puxando, nos impedindo de alcançar a nossa manifestação daquilo que a gente quer, que seja saúde, que seja mudança financeira, um relacionamento bom, um amar a si mesmo, está nos segurando. Veja, até mesmo... O que eu gosto de dizer, né? Como assim, Wag? Você quer dizer que eu estou trabalhando para isso, estou buscando isso? Eu percebi isso demais nos meus cursos, gente. Principalmente quem decide mudar. Gente, a procrastinação, a pessoa que ela primeira escolhe para focar com todas as forças, são as pessoas que começam a escolher mudança. Como a procrastinação judia. Nossa, gente, por isso que dentro dos meus cursos, normalmente a gente trabalha com grupos paralelos, né, fechados de WhatsApp. Por quê? Porque eu sei que essas coisas começam a acontecer quando a gente começa a mudar. Essas coisas começam a pular na nossa cabeça. Eu vou dar um exemplo simples, bem bobo, né? E justamente quando eu comecei a acordar para isso, que eu comecei a aplicar tudo isso já há uns 2 anos, mais de 2, 3 anos na minha vida, que é perceber o que não estava muito bem e olhar, né? Porque isso que é o que a conexão comigo mesmo e com Deus dentro de mim faz na minha vida, é começar a olhar para todas as áreas da minha vida que não estão muito bem. E uma delas que eu percebia era a saúde física, né? A gente vai assim, não está mais com os 30 anos, né? Então eu pensei, gente, eu preciso realmente fazer atividade física. Era uma coisa que eu já sabia há muito tempo, mas vinha procrastinando. Mas quando eu decidi mudar, eu falei, não, eu preciso mudar também nessa área da minha vida, que é cuidar do meu físico, do meu corpo, né? Me cuidar para chegar, né? Se eu estou aqui chegando nos 60, eu possa chegar nos 100, se for a vontade de Deus, com saúde nesse corpinho. Tenho que preparar agora. E eu vinha procrastinando, todos nós, né? Isso eu tô dando só um exemplo, na saúde, que é educação física, que é fazer atividade física, que é uma das coisas que nos fazem muito bem e que necessárias. E eu falei, não, eu vou começar a atividade física, né? Quantos não fazem isso? Gente, o primeiro mês é uma loucura. Todos os nossos pensamentos, crenças limitantes começam. Ah, não, viu? Hoje não. Hoje você tá cansada, né? Eu tô fazendo cedo de manhã. Hoje você tá cansada, não vai? Dorme mais um pouquinho. Não, hoje você vai tomar café porque você tá muito cansada. Gente, todos os dias tinha uma desculpa. Todos os dias tinha uma desculpa para isso. E eu percebia, já estava lidando com o desenvolvimento pessoal, né, comigo mesmo, nesses últimos 3, 4 anos, eu fui aplicando efetivamente, falei, pera, calma assim. E aí eu dizia, porque ferramenta da criança, né, eu dizia para minha criança que é uma das ferramentas que eu trabalho no desenvolvimento pessoal. Como assim, Vaguinha?
Eu sei que você está com medo, né? Eu sei que você está com medo de não dar conta, né? E aí eu entrei, me lembrei que na minha infância eu não gostava, eu me sentia mais fraca que as outras, né? Por isso eu não gostava de fazer educação física, eu não gostava de jogar com as outras pessoas, porque eu me sentia fraca, franzina. Afinal de contas, era isso que eu aprendi, né? Única mulher no meio de 4 homens, tudo que eu ia fazer, o que eu ouvia é: não, você não vai fazer isso porque você é mulher. Crença limitante, sinapses formando, né? E aí é óbvio que na minha infância, é óbvio, quando eu fosse para atividade física, o meu inconsciente dizia, viu, não vai fazer isso não, que você não dá conta. Então, na minha infância, eu já não conseguia, eu já não gostava de atividades físicas. Então, quando eu fui para começar as atividades físicas, que eu vi que primeira semana, ótimo. Segunda semana, mais ou menos. Terceira semana já começou. Não vai, larga de mão, papapá. E eu fui escutando, percebi que a minha criança estava morrendo de medo. Aí eu me acolhi, me cuidei. E enfim, tô aqui 3 anos na academia todos os dias, coisa que para mim na época era impossível, gente. Mas academia todos os dias. Então, isso é o que a procrastinação faz, porque quando a gente começa a mudar a nossa vida, né? Eu vejo as pessoas aqui começam a acreditar em si mesmo no curso, né? Que eu tenho o poder de acreditar, que é fantástico. Ou o poder de amar a si mesmo, né? Maravilhoso ainda. Mas assim, às vezes nesse poder de acreditar, ele vai, começa e as coisas começam a acontecer, as maravilhas começam a acontecer, e ela acreditando, e ela vivendo de acordo com a fé, de acordo com aquilo que acredita, as coisas começam a acontecer, de repente acontece alguma coisa que está totalmente fora, a pessoa vai lá embaixo, não, larguei de mão. Esse trem não dá certo. Não dá certo, e aí os pensamentos voltam tudo, os pensamentos limitantes começam, você não dá conta, você não dá conta, você não dá conta, é isso mesmo, não vai dar certo, e todos aqueles que é o natural, que é o que a gente já acredita todos os dias sobre nós mesmos, gente. Então, caminhando, inclusive, para o encerramento, né? Tinha muito mais coisa gostosa para falar aqui, né? Mas se você quiser saber um pouquinho mais sobre como transformar essa procrastinação e envolvê-la para que você possa viver a sua verdade, continua me seguindo, né? Participa comigo na semana que vem, como eu disse, eu já vou dar um pouquinho mais dessa degustação nas 3 aulas que eu vou dar terça, quarta e quinta às 8 horas da noite. Aliás, já se agende, tá? Que vão ser aulas um pouco mais vivenciais para você já começar a degustar um pouco dessas ferramentas que eu trabalho que te ajudam a soltar o que te prende e se amar um pouco mais e se conectar, viver mais conectado com a sua essência e com Deus que te habita. Então já se agenda terça, quarta e quinta da semana que vem às 8 da noite, tá? Já se agende aí. Mas eu vou aqui justamente caminhando, gente, para esse final, para te dizer que a procrastinação, ela está... O que eu quero, o que eu gostaria muito que você ficasse com essa aula de hoje, é que você começasse a perceber que a procrastinação, ela só está atrasando a sua verdade, que é a sua essência, aquilo que você é, a pessoa boa, maravilhosa, que está dentro de você, por mais que você acreditou que não, essa é a verdade. Então, quando você perceber a procrastinação na sua vida, use ela apenas como espelho, tá? Olhe para ela, né? O que o espelho faz? Ele te mostra alguma coisa. Então, a procrastinação, ela está só te mostrando que você está se boicotando. Boicotando a sua verdade, boicotando a sua vida, boicotando aquilo que você tem de melhor, que é a sua essência. Então, apenas se acolha, não é para se culpar, porque se você estiver culpando, aí sim que a procrastinação vai potencializar muito mais. A culpa só gera peso e amarra o nosso pé. Então, só olhe para ela e ok, procrastinação, obrigada por me fazer ver que eu estou me boicotando o melhor da minha vida. E eu estou agora começando a mudar isso. Eu escolho agora a mudar isso. Eu escolho mudar isso na minha vida. E eu finalizo essa aula justamente com esse pequeno exercício. Se você conseguiu perceber em alguma área da sua vida que você está procrastinando, você simplesmente não se culpe e pare por aí.
Simplesmente, se você percebeu que está procrastinando com alguma coisa, você para, olha para essa área e diga: eu escolho acreditar em mim. Eu escolho acreditar que o Deus que me habita me capacitou para isso. Isso que você está buscando. Eu escolho soltar essa procrastinação e dar o primeiro passo. Pega essas 3 frases, né? E já escreve, depois vai ficar gravado aqui. Se você quer, volta, já assiste de novo. Pega, escreve essas 3 frases e repita para si mesmo toda vez que você perceber que a procrastinação está batendo na tua porta, ok? Gente, um grande abraço. Realmente agradeço de coração a cada um de vocês e agradeço imensamente a Deus que permitiu que vocês pudessem estar aqui. Agradeço imensamente a Deus que me deu toda a inspiração e agradeço a essa Vag linda, maravilhosa, que deu o seu sim para ser o arcabouço dessas maravilhas de Deus e de todas essas experiências que eu estudei e que já vivenciei na minha vida para colocar a serviço de todas as pessoas que estão aqui. E, aliás, eu te peço, gente, vamos ajudar? Então, se você está aqui, se você gostou dessa aula, primeiro, né, curte, dá ok, mas compartilha essa aula com as pessoas que você convive e percebe que às vezes está sofrendo com a procrastinação. Compartilha essa aula, vamos ajudar que as pessoas possam viver cada vez mais a sua verdade, dentro da sua essência, aquilo que é a verdade. Vamos descobrir, vamos ajudar a nós mesmos a nos descobrir a maravilha de que nós somos, porque Deus escolheu habitar em nós e dar essa cara de Deus no mundo, que é você com o seu nome, com o seu jeitinho de ser. Acreditar em si mesmo, acreditar que esse Deus te habita. Então, vamos fazer para que ajudar as pessoas a acreditar nisso também, porque assim a gente faz um mundo melhor para nós e para todas as pessoas ao nosso redor. Um grande beijo, vamos finalizando por aqui, e se você quem chegou agora, volta, eu vou deixar gravado, assiste essa aula, assiste uma, assiste 2 e compartilha. Um grande abraço, gente, e até domingo, nossa próxima aula é domingo, tá? Domingo às 4 horas, essa é a aula para você acordar. A próxima aula eu vou falar sobre a questão financeira. Se você tem problema na questão financeira, me assiste domingo às 4 horas da tarde, tá? Eu vou falar sobre a prosperidade financeira, se ela espelha a sua verdade desse Deus que te habita. Se você quer saber, já se agende domingo às 4 horas e também depois para a vivência da semana que vem, terça, quarta e quinta. Um grande abraço, tchau e até domingo!